Rosa de Lima nasceu em 1586 e faleceu em 1617. Nasceu e viveu em Lima, capital do vice-reino do Peru. Ela foi uma virgem e irmã dominicana. Ela fez seu caminho espiritual como uma jovem leiga da Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão. Canonizada em 1671, Rosa tornou-se a primeira santa nascida na América Latina e padroeira do Peru, dos floristas, enfermeiros e artesãos. A força do caráter, da ímpar personalidade e também das virtudes dessa jovem mulher ultrapassa os séculos e serve ainda hoje como um bálsamo de inspiração aos corações que desejam seguir no caminho do amor a Deus. O amor de Rosa foi reconhecido pelo Papa Bento XVI, que ainda na condição de cardeal Ratzinger, em 1986, disse que Rosa personificava muito bem a Igreja da América Latina, uma igreja que vivia constantes provas e provações de uma vida praticamente desprovida de meios materiais e, apesar desses pesares, essa mesma igreja estava sempre cheia de um fervoroso amor à pessoa divina de Jesus Cristo. Rosa foi batizada com o nome de Isabel Flores e Oliva. E quem lhe deu o nome Rosa foi a sua ama, uma senhora chamada Mariana, que era de origem indígena. Mariana ficou encantada com a extraordinária beleza da menina e disse que Isabel era tão linda como uma rosa. E o nome foi aceito de imediato, tanto que, a partir daquele momento, o nome Isabel de Flores foi praticamente esquecido. Mas dizem também que a troca do nome foi motivada pela devoção que a menina tinha pelo Santo Rosário, que, aliás, era uma prática muito forte na cidade. E a própria Rosa fez questão de acrescentar mais tarde o nome de Santa Maria, como uma forma de expressar seu terno amor que ela sempre nutria pela Santíssima Virgem, Mãe de Jesus. E como Rosa nasceu na cidade de Lima, ela também será conhecida mais tarde como Rosa de Lima, a exemplo de tantas outras grandes almas servas de Deus que carregam o nome da localidade de seu nascimento. Por exemplo, Santa Catarina, que nasceu em Siena ou Siena, na Itália, e entrou para a história como Santa Catarina de Siena. Aliás, Catarina de Siena era uma fortíssima inspiração e modelo de vida para a jovem Rosa de Lima. E eu recomendo que você assista aqui no canal a incrível história de Santa Catarina de Siena, virgem e doutora da igreja. No momento de seu nascimento, o pai de Rosa escreveu uma breve anotação no livro da família, onde ele dizia que a filha nasceu de um parto sem dor e sem dificuldades, e isso foi tido para eles como um milagre da divina providência. Portanto, o fato era mesmo motivo de muita gratidão a Deus. Para os pais de Rosa, o nascimento de um filho era uma verdadeira dádiva do céu derramada sobre os pais da criança. E é com esse conceito de prosperidade e abundância que o casal vai ter vários filhos, na verdade, 11 filhos. Os pais de Rosa eram o senhor Gaspar de Flores e Maria de Oliva. Gaspar nasceu na Espanha e, ainda muito jovem, ele emigrou para Lima. Ele era um homem alto, magro e forte e trabalhava na brigada de arcabuzes. Ali ele fazia a segurança pessoal do vice-rei de Lima, o senhor Dom Andrés Hurtado de Mendonça. E quanto à mãe de Rosa, a senhora Maria de Oliva e Herrera, era uma costureira que nasceu ali mesmo em Lima, embora seus pais fossem espanhóis. A senhora Maria era conhecida na sociedade como uma mulher de personalidade forte, decidida e muito clara em seus objetivos. As atividades domésticas e também a educação dos filhos eram por conta dela. Ela muito se dedicou para que os filhos conseguissem alcançar a coroa da perfeição, seja na vida profissional, na vida religiosa e também na sociedade de seu tempo.
A educação que a senhora Maria deu a Rosa foi exemplar, amorosa e fraterna. Além de demonstrar uma piedosa devoção, Rosa vai exercitar de forma mais fervorosa não apenas a oração e a penitência, mas principalmente a caridade e serviço aos mais necessitados. Seus pais se mostravam muito preocupados com a saúde da filha e pediam que ela moderasse um pouco seus atos penitenciais, por exemplo. E isso porque, ainda muito pequenina, Rosa decidiu fazer voto de castidade e consagrar sua vida inteiramente a Deus em alguma ordem religiosa. Ali, ela poderia cuidar dos enfermos e também dos mais pobres da cidade. A menina dizia que essa era a sua missão. Porém, seus pais foram imediatamente contra essa decisão da filha, até porque eles tinham outros planos para ela, não é? No entanto, eles perceberam que Rosa estava mesmo decidida em suas intenções, então eles permitiram que Rosa, que já estava com 11 anos de idade, cuidasse das mulheres pobres e doentes que geralmente não tinham recursos e nem a quem recorrer. E Rosa construiu ali mesmo uma sala em sua própria casa, onde ela atendia os mais pobres da cidade de Lima. Ela chamou essa sala de enfermaria. Não demorou muito para que aparecessem logo relatos de curas e milagres acontecidos ali naquela enfermaria de Rosa. Do ponto de vista material, o senhor Gaspar percebeu que seus negócios não estavam prosperando de jeito nenhum. Por mais que ele tentasse, sempre ele estava envolvido em grandes dificuldades financeiras. Com os negócios indo de mal a pior, a família Flores e Oliva finalmente declarou falência e Rosa, como era uma das filhas mais velhas, teve que trabalhar muito. Ora como empregada doméstica, depois trabalhava como agricultora, cuidando de hortas. E quando chegava em casa, ela ainda exercia o ofício de bordadeira até altas horas da noite. Era impressionante ver a sua simplicidade, obediência e disposição ao serviço. Na manhã seguinte, quando ela fazia a entrega dessas encomendas na casa de seus clientes, ela aproveitava a oportunidade para falar do Evangelho àquela família, levando uma palavra de esperança e conforto àqueles corações que muitas vezes estavam entristecidos e solitários. Certa vez, quando orava diante da imagem da Virgem Santíssima que segurava o menino Jesus, Rosa ouviu a voz daquele divino menino que lhe dizia: Rosa, dedique a mim todo o seu amor. E Rosa não pensou duas vezes. Sua alma rejubilava por Cristo, que aliás foi seu único amor, ao qual ela entregou sua pureza, oração e penitências. Ela já estava mesmo na idade de casar e justamente por causa de sua beleza, Rosa ficava até mesmo envergonhada por ser o centro das atenções nos lugares que ela frequentava. Seus pais tinham muito orgulho da filha e faziam questão de levá-la aos encontros sociais, onde a menina era mesmo muito admirada pelos rapazes de seu tempo. Muitos foram os pedidos de casamento. E arranjar um casamento para Rosa era a forma ideal para que toda a família pudesse melhorar seu status. Mas a jovem Rosa não estava muito disposta a enveredar pelos caminhos do matrimônio. A verdade é que Rosa só conseguia olhar para o único e verdadeiro esposo das almas, ou seja, Jesus Cristo, que costumava aparecer para ela sob a forma de menino. Rosa percebeu que já era hora de seguir sua vocação. Então ela decidiu, foi até o convento de São Domingos e ali ela procurou orientação para entrar na ordem. Ela falou de suas intenções com alguns dos irmãos do convento e eles foram unânimes ao dizer que a menina não tinha vocação nenhuma para a vida do claustro. E Rosa ficou com seu coração aflito, pois se a vida conventual não era para ela, como ela sempre imaginou, então qual seria sua vocação? E nessa intenção, ela se pôs a rezar de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora e ali ela pedia discernimento para saber se realmente era a vontade de Deus que ela entrasse para a vida religiosa ou não.
Nesse momento, Rosa sentiu algo muito estranho. Ela notou que não podia mais se levantar do chão. Estava paralisada. Muito aflita, ela pediu ajuda a seu irmão e o jovem fez toda a força que lhe era possível, mas mesmo assim, ele também não conseguiu mover a irmã do chão. Ela parecia mesmo uma pedra de 1000 quilos. Diante daquela situação extraordinária, Rosa percebeu que a vontade de Deus era outra. Então ela disse à Santíssima Virgem: Ó Mãe do céu, se Deus não quer que eu vá para um convento, eu desisto dessa ideia agora mesmo. E assim que Rosa pronunciou estas palavras, ela recuperou a mobilidade e conseguiu se levantar, para espanto das pessoas que já estavam ali, todas em aflição, tentando ajudar de alguma forma. E Rosa explicou aos seus pais que pretendia fazer parte da Ordem Terceira de São Domingos, a exemplo de Santa Catarina de Sena, e que ela iria dedicar sua vida totalmente ao serviço de Deus e à prática da caridade. No início, houve um pouco de resistência por parte dos pais, mas eles logo compreenderam que a vocação da filha era essa mesma e passaram a apoiá-la nessa sua caminhada. Rosa possuía uma forte inclinação para o carisma dominicano. A sua espiritualidade era baseada na obra de Cristo, com alegria e boa disposição de alma. E assim, na presença de Deus, ela vivia um dia de cada vez, ajudando aos mais carentes da sociedade, principalmente negros e índios. E como leiga dominicana, Rosa tinha muito trabalho pela frente. Ela vestia uma túnica branca e um manto preto e levava uma vida de consagração a Deus, porém não no convento, mas ali na sua casa, a exemplo de Santa Catarina de Sena. Ali, Rosa vivia em uma cela com poucos metros quadrados, que foi construída no jardim da casa de seus pais. Naquele espaço, ela dedicava-se à oração e à íntima comunhão com Cristo. Era ali, no seu pequeno refúgio, que Rosa se dedicava com alegria à oração de intercessão pela conversão dos espanhóis e pela evangelização dos povos indígenas. A ela foram atribuídos muitas conversões e milagres. Um destes milagres teria sido a proteção da cidade de Lima, a qual os piratas holandeses planejavam invadir no ano de 1615. Conta-se que esses piratas desistiram dessa intenção. Todos os seus biógrafos e confessores, como por exemplo o Frei Juan de Lorenzana, todos eles vão confirmar que Rosa, devido à sua piedade e devoção, possuía o dom de fazer milagres. Rosa tinha muitas experiências místicas e todas elas foram consideradas como verdadeiras por uma comissão que reuniu religiosos e os melhores cientistas da época. A porta do seu pequeno monastério, por assim dizer, vivia repleta de pessoas que vinham de todos os lugares em busca de orações e conselhos. Rosa possuía uma pequena imagem do menino Jesus e ela oferecia essa imagem para ser beijada pelos fiéis. Ela dizia que quem fazia os milagres era o menino Jesus, a quem ela chamava carinhosamente de seu doutorzinho. Muita gente se perguntava como Rosa conseguia dar conta de tanto trabalho e queriam saber se ela não sentia cansaço ou medo das doenças e até mesmo da morte. Rosa simplesmente dizia: Cristo é a minha força, a oração é meu baluarte, a fé é meu escudo. Rosa tinha um coração leve e alegre, ela não parava de contemplar a beleza da criação do Criador. Conta-se que ela gostava muito de cantar com sua bela voz, enquanto cultivava flores em um jardim que ela mesma construiu ali, ao lado de seu pequeno convento. Quando essas flores estavam crescidas, ela colhia e vendia para que isso pudesse ajudar na economia da família. Conta-se também que as suas flores eram bastante requisitadas na cidade. Dizem também que Rosa teve uma grande amizade com São Martinho de Porres. São Martinho era o enfermeiro do convento de Santo Domingo e Rosa geralmente ia lá para ajudar no atendimento aos enfermos e também escravos. São Martinho de Porres era 7 anos mais velho que Rosa. Ele é outro grande santo peruano, conforme eu já falei aqui no episódio São Martinho de Porres, o médico de Deus. Um dia Rosa foi acometida por uma grave doença que lhe causou muitos sofrimentos.
Obedecendo aos pedidos de sua mãe e também do superior-geral da Ordem Dominicana, Rosa deixou a clausura de sua pequena ermida, que ela mesma havia construído ali com a ajuda de seu irmão Fernando, e foi viver um tempo na casa de uma senhora chamada Maria de Uzategue. Rosa de Lima faleceu com fama de santidade no dia 24 de agosto de 1617. Era o dia da festa do apóstolo São Bartolomeu. Porém, a sua festa litúrgica é comemorada não no dia 24, mas no dia 23 de agosto. No dia de sua despedida deste mundo, Rosa tinha 31 anos de idade. No dia do seu sepultamento, a cidade inteira parou, literalmente. Era impossível andar pelas ruas que estavam tomadas pelas multidões que foram ali para dar um último adeus àquela jovem que deu tudo por todos por amor a Deus. Diante dessa inigualável comoção, o povo assistiu quando membros do Senado e outros ilustríssimos personagens da cidade de Lima se revezavam para levar os restos mortais da santa para o túmulo. Há relatos de muitas curas e milagres nesse dia, e toda aquela multidão aclamava Rosa como uma santa. Tanto que em 8 dias foi aberto o processo para a sua canonização. Em 1669, Rosa foi declarada padroeira do Peru. Em 1670, foi declarada padroeira das Filipinas e também de todo o Novo Mundo. Em 1671, ou seja, menos de 50 anos após seu falecimento, Rosa foi finalmente declarada santa da Igreja, sendo a primeira santa da América. Tem uma história muito curiosa sobre isso, é que o Papa da canonização de Santa Rosa de Lima era o Papa Clemente X. Ele não estava ainda tão certo se aquele era o momento preciso de fazer essa canonização, até que um milagre aconteceu. Conta-se que sobre o pontífice começou a cair uma chuva de rosas tão impressionante que o Papa não teve mais dúvidas quanto à canonização da santa peruana. No dia 27 de outubro de 1940, o Papa Pio XII transmitiu uma mensagem especial para o Congresso Eucarístico em Arequipa, ali no Peru. Nessa mensagem, o Santo Padre relembrou a todos que Rosa despontou no Jardim de Lima como a primeira flor de santidade de toda a América. Uma flor cândida como o lírio e púrpura como a rosa. O Papa disse ainda que Rosa de Santa Maria viveu em retiro entre os espinhos da penitência e que sua caridade foi uma ardorosa imitação de sua mãe espiritual, Santa Catarina de Sena. Cientistas da Ibrafol, que é a equipe brasileira de antropologia forense e odontologia, foram até a capital do Peru e ali, em parceria com outros cientistas da Universidade de São Martinho de Porres, conseguiram autorização dos irmãos do convento de Santo Domingo de Lima para pesquisar as relíquias de Santa Rosa. A intenção dessa equipe de cientistas era a reconstrução aproximada do rosto real da santa. Essa equipe já havia feito também a reconstrução do rosto de São Martinho, conforme falei aqui no canal. Os cientistas fizeram uma impressionante imagem virtual e um busto de Santa Rosa em 3 dimensões. Essa imagem foi apresentada durante a celebração da festa litúrgica da Santa, no dia 23 de agosto de 2015, na igreja de Santa Rosa de Lima, que fica na cidade do Guarujá, estado de São Paulo, Brasil. Ali, os fiéis brasileiros tiveram o privilégio de conhecer o rosto da padroeira da América. Nas últimas horas do dia 23 para 24 de agosto de 1617, Rosa vivia seus derradeiros momentos nesta terra de exílio. Ali, a jovem santa, com bastante fervor, renovou seus votos religiosos e em seu leito de dor, ela deixa transparecer com clareza o valor do sofrimento humano associado ao sofrimento de Cristo Redentor. E é com essa perspectiva que, naquele leito de longa enfermidade, Rosa fez uma de suas orações mais profundas. Ela rezava: Meu Deus, se quiseres, podeis aumentar o meu sofrimento, contanto que aumenteis também o meu amor por vós.